No período imperial vigorava a primeira Constituição Nacional, na qual o sistema escravocrata era aceito, a elite latifundiária favorecida e os direitos trabalhistas não eram levados em conta. No ano de 1891, com a República já proclamada, foi imposta uma outra Constituição. Foi nesta que surgiu o famoso voto de cabresto, que permitiu a manipulação dos votos da população pelas classes mais altas, cujos participantes concorriam aos cargos políticos. Nessa estrutura, apenas a classe latifundiária era favorecida, não havendo nada que criasse sindicatos ou disponibilizasse qualquer direito ao trabalhador. 1934 foi o ano de uma nova Constituição. Esta finalmente criou a Justiça do Trabalho e algumas leis trabalhistas, como a jornada de 8 horas e as férias. Porém durou pouco, já que em 1935 Vargas a suspendeu, impondo uma ditadura fascista se valendo da desculpa de estar protegendo o país da ameaça comunista. Em 1946, com a queda de Getúlio, foi colocada em prática uma quinta Constituição, que inseria outros direitos trabalhistas, como greve e a criação de sindicatos, porém ainda defendendo os latifundiários. 1964 foi o ano em que ocorreu o golpe militar. O modelo econômico industrial e financeiro imposto foi chamado de capitalismo selvagem, caracterizado pela intensa acumulação de capital e maior exploração do trabalhador. Junto da radicalização da abertura da economia brasileira ao capital externo, veio a vasta repressão política, desmantelando as organizações dos trabalhadores que lutavam por melhoria salarial. Qualquer tipo de manifestação era encarada como caso de polícia, o que contribuiu para um aumento de desigualdade, com destaque às ligas camponesas, o embrião dos movimentos sem terra. Os benefícios do crescimento econômico não eram expressivamente convertidos em melhorias sociais, como prometido pelos políticos, o que proporcionou uma maior concentração de renda. Isso gerou um certo desconforto vindo da população, que não via vantagem com esse novo método econômico. A década de 80 foi marcada pela oscilação entre o aumento e a diminuição da proporção do número de pobres na população brasileira. Ao longo dessa década, pressões por eleições resultaram no movimento de Direta Já, um envolvimento cívico de várias camadas da sociedade. Para efetuar os pagamentos da dívida externa, o governo se via forçado a alimentar as chamas da inflação. Várias reformas monetárias tentaram ser criadas para resolver esse quadro. A Constituição de 1988, a fim de demonstrar a mudança que estava se fazendo no governo brasileiro que recentemente saíra de um regime autoritário, criou dispositivos constitucionais para bloquear golpes de qualquer natureza, qualificando como crimes infiançáveis a tortura e ações armadas contra o Estado Democrático e a ordem constitucional. Os novos direitos trabalhistas, antes aplicados somente aos trabalhadores urbanos e rurais, se estenderam aos trabalhadores domésticos, e o direito maior de um cidadão que vive em uma democracia foi finalmente conquistado. O cidadão brasileiro pôde começar a participar efetivamente da decisão política que iria acontecer em seu país. Na década de 90, a renda da população melhorou, mas não houve uma diminuição eficaz na desigualdade social. Nesse período, as ligas camponesas surgidas no sertão nordestino, que tinham por objetivo a conquista da reforma agrária, tiveram grande destaque na luta pela mudança da desigualdade. Essas ligas remontam às de 1930, originadas do Partido Comunista do Brasil, mas que foram aos poucos se dissolvendo devido à ilegalidade do partido. No ano de 1950, elas voltaram ativa, mas com a participação em novos estados brasileiros. No Nordeste, esse ressurgimento se deu através da criação da SAPP, Sociedade Agrícola de Plantadores e Pecuaristas de Pernambuco, que desencadeou a mobilização de muitos trabalhadores rurais e levou a, em 1955, o Congresso de Salvação do Nordeste. Foi a primeira vez no Brasil que mais de 2.000 pessoas reuniram-se para discutir abertamente os principais problemas socioeconômicos da região. Com isso, os movimentos das ligas começaram a se espalhar pelos municípios de Pernambuco e pelos outros estados do Brasil. No ano de 1962, foi criado o jornal A Liga, que funcionou como veículo de informações do movimento. Nesse mesmo ano, foi aprovado o Estatuto do Trabalhador Rural, que fez com que muitas ligas virassem sindicatos rurais a partir desse ano. Com o golpe de 64 e a desarticulação do movimento, a atuação ocorria através de ligas clandestinas da época. Com o fim da ditadura, um movimento que surgiu para a luta da reforma agrária foi o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que atua até os dias atuais, tendo uma repercussão internacional e nacional, buscando sempre a perspectiva camponesa. Ele recebe ajuda de organizações não governamentais como estímulo para uma nova reforma agrária.